Hoje vamos presenciar o fim do churrasco. Sério. Bem-vindos, comunidade, a mais um episódio de Loucos por Churrasco. Meu nome é El Lauscha, e se vocês me ouvirem meio bobão, bobilão, bobinovich, é porque estou meio resfriado, estou meio gripado, então minha voz está assim. Bom, amigos, hoje vamos fazer um episódio revisando algumas das novas técnicas que viralizam nas redes sociais sobre o preparo da carne no churrasco. Porque, bom, obviamente carne pode ser feita de mil maneiras. Mas aqui o que queremos investigar e aprofundar são as novas técnicas de churrasco. Então vamos começar com algumas. Temos 4 que escolhemos desta vez, algumas já testamos, mas não comparamos, e as outras 3, nenhuma. Então, sem mais intenção de continuar entediando vocês, vamos começar. Mas antes, inscrevam-se no canal, deixem um like no vídeo, e agora sim, vamos começar este capítulo. Bom, amigos, a primeira técnica que vamos testar consiste em selar um corte com um pouquinho de molho de soja ou algum molho que caramelize direto nas brasas. Dessa forma, conseguimos um leve sabor defumado, evitamos a grelha e supostamente isso dá um selado mais uniforme, porque não tem as grades de ferro. Depois ele cozinha no sous vide para atingir a temperatura perfeita e, por fim, dá uma selada final. O que essa técnica busca? Basicamente, a perfeição do bife, que não tenha nenhum lado cinza, que o selado esteja perfeito, que tenha um sabor gostoso e que, obviamente, a temperatura do bife fique ideal. No final, ele pincela com um pouco de gordura, que já vou comentar para que serve. Mas enfim, vamos provar, vamos ver se realmente está bom. Para testar essa técnica diferente do vídeo, que é um ojo de bife, do qual ele tirou a capa, nós escolhemos filé mignon, que limpamos totalmente para que fique com um formato bem uniforme. E, ao selar dos 4 lados, diria eu, fique todo aquele sabor defumado que depois, quando colocarmos no shoyu e no sous vide, fique bem uniforme. E nos parece um corte bastante magro que, se conseguirmos essa perfeição, vai ficar incrível. Vamos já para a grelha para começar e ver o que acontece. Começamos embebendo nosso filé mignon no molho shoyu por todos os lados. Depois, separamos a brasa de lenha. Tem que ser brasa recém-feita, e com um ventiladorzinho vamos tirar toda a cinza, além de avivar, tempo morto. Ah, helicóptero, helicóptero! Além disso, vamos avivar a brasa, que é fundamental. Porque o que costuma acontecer com essa técnica, quando fazem o famoso tomahawk estilo cavernícola, é que apaga e não sela direito. Então esse momento é crucial. Avivamos bem e colocamos o filé mignon. Vamos dourar o filé mignon de todos os lados. Selado lindo. Primeiro passo feito, colocamos de novo no molho de soja para apagar a brasa que ficou e dar uma leve esfriada. Agora vamos embalar a vácuo e finalizar por 2 horinhas no sous vide, a uns 50 graus para ficar bem suculento. Depois de 2 horas, vamos ter o filé mignon na temperatura certa. Vamos repetir o primeiro passo, passando de novo no molho de soja e dando uma última douradinha. E para finalizar, vamos infusionar manteiga clarificada com nossa páprica defumada, que é um luxo, e levamos à mesa para dar o toque final. E vamos colocar ali com um pincelzinho de alecrim. Por que isso é feito no final? Segundo a técnica, porque ao dourar direto na brasa, faltou aquela quantidade de gordura que se tem quando se doura na frigideira. Obviamente, se fizermos na grelha vai ficar totalmente diferente, mas achei muito interessante no sentido de que estamos trabalhando com um produto extremamente magro. E adicionar essa última camada para que toda a selagem, que ficou bem seca por causa do carvão, ganhe um pouco de umidade com a gordura e, obviamente, sabor por causa da páprica. Vamos limpar a mesa e cortar. La verdad que o cozimento ficou extremamente uniforme. Eu acho que se tivesse descansado mais, até aquele anel que tinha ao redor teria ficado ainda menor, mas está incrível. Vamos ver o sabor. A crosta está boa, vamos provar o sabor. De maciez vai estar super macio. Não coloquei sal, viu?
Tá muito saboroso, muito saboroso. Acho que a última pincelada de manteiga clarificada com páprica, que é outra história, é incrível o quanto acrescenta. Vou colocar um pouquinho de sal, que acho que está faltando, ou podemos pincelar com um pouco mais de manteiga. Uou! Na verdade tem um toque de soja, tipo caramelizada, que eu gosto, está gostoso. Não fica com gosto defumado, de jeito nenhum, mas a gente já sabia que isso não defuma. Quando você faz o bife cavernícola não tem sabor defumado. Eu acho muito melhor do que o bife cavernícola, mas é um trabalhão que eu não sei se eu repetiria. Quer dizer, eu acho que fazendo o mesmo filé na grelha, obviamente o sous vide faz com que fique no ponto que você quiser, mas acho que dá pra conseguir algo legal na grelha ou pincelando com manteiga no final e um pouquinho mais defumado. Eu gostei aqui, de verdade, acho que o sal dessa primeira ganha, viu? Não é uma técnica que eu repetiria, mas tudo bem. Vamos à segunda técnica. Estou gostando do episódio, Rubem. Até agora as coisas estão saindo ótimas. Nesta aqui vamos experimentar o que os gringos chamam de dry brine. Basicamente brine é salmoura, mas dessa vez sem água. Ou seja, vamos fazer uma espécie de salmoura seca, que basicamente é só sal. Para a técnica, escolhemos um bom bife de chorizo, limpamos, tiramos os nervos, cortamos em bifes e pesamos. Por quê? Porque a quantidade de sal que vamos usar vai ser entre 1 e 1,5%. Aqui a ideia é colocar o sal, deixar na geladeira por aproximadamente 2 horas, porque são cortes finos, pode ser até 24. E que o sal, em primeiro lugar, extraia a umidade, a água do corte, assim rompendo as fibras, e depois que volte a absorver para manter a suculência. Vamos colocar na geladeira sem tampar, sem nada, para que também seque e isso gere uma crosta melhor na hora de cozinhar. No final, daremos uma pincelada para dar sabor, mas precisamos esperar 2 horas na geladeira. 2 horas depois. Bom, amigos, vejam como ficou esse bifinho. Dá pra sentir, olha, esse aqui era um que estava normal. Dá pra sentir que está mais rígido. Mais rígido e sequinho, reparem na cor. Esse aqui estava embalado na geladeira e não perdeu nada de suco. Deixamos assim, em pé, obviamente, para secar bem de todos os lados. Vamos salgar o outro, que se você perceber, é um pouquinho mais grosso, então vamos ver se conseguimos encontrar o mesmo ponto de cozimento nos dois. Esse aqui vai ficar pronto um pouquinho mais rápido, com certeza, mas tudo bem, vamos lá. Toque final para esse bife salgado a seco ou em salmoura seca, um pouco de manteiga clarificada no nosso pincel de alecrim. Em termos visuais e de crosta, estão muito parecidos. Aqui demos um pouco mais de tempo, então a maior espessura ajudou, pois era mais grossa para atingir a mesma temperatura. Quando tirei esse, olhei o outro e estavam parecidos, não gerou uma crosta melhor. Em suculência, este aqui se destaca, pois tem gordura e ficou menos tempo. Mas vamos ver isso ao cortar, mais do que na tábua. Vamos cortar e conferir. Temos um pequeno problema no teste. Esse bife ficou um pouco mais suculento que o com sal, pois era mais grosso e difícil de tirar igual. No próximo, tentaremos deixá-los idênticos. Ponto lindo, boa crostinha, bom aroma. Está delicioso, hein? Está salgadinho na medida, não está excessivo. Acho que poderia ter um pouquinho mais de sal. Muito saboroso, muito suculento. Muito suculento. Muito suculento. Retenção de líquido em cada pedaço. Vamos para o outro, vamos ver. Há uma grande diferença de como o sal é sentido em cada um. Aqui o sal é muito perceptível na crosta, que se eu tirar isso e morder o meio, praticamente não tem sal e a crosta está bastante salgada. Em termos de maciez, acho que está difícil compará-los, porque estando mais suculento está mais macio. É um bife de chorizo que alguns pontinhos a mais de cozimento mudam muito a textura. Mas enfim, o sabor aqui está muito bom. A última camada de gordura que colocamos aumenta o sabor, o salgado está ótimo. Não conseguimos comprovar se isso deixa mais macio, eu acho que sim, porque quebra um pouco as fibras. Recomendo essa técnica 100%, viu? 100% se quiserem fazer um bifinho mal passado. Muito gostoso, Rubem. Terceira técnica. Vou deixar a minha preferida para o final, mas estava curioso para testar esta.
Basicamente, consiste em aproveitar os benefícios do congelamento com nitrogênio líquido, que é um congelamento extremamente rápido e não danifica a estrutura do corte ao congelar. Ao descongelar assim, ele mantém mais suco. A ideia é usar gelo, água e sal em casa. Quais os benefícios dessa técnica? Basicamente, salgar o produto, sem exagerar no sal, porque ele vai congelar de forma bem rápida. Ao congelar por fora, mas não totalmente por dentro, já que não chega a congelar completamente, quando formos cozinhar, vai formar uma crosta muito boa e não vai passar do ponto e, obviamente, vai reter muito mais suculência. Vamos conferir se é real. Como iniciamos essa técnica? Pegamos gelo, somamos a isso 20% do peso em sal e 20% em água, batemos tudo no liquidificador e geramos esse tipo de neve salgada. Cobrimos nosso corte, nesse caso eu também escolhi um bife de chorizo, porque é um corte que não tem muita suculência e quero ver se isso vai deixá-lo ótimo. E além disso, por ser plano, vai selar muito bem. E podemos comparar com o que acabamos de fazer, que foi um dry brine. Esse aqui é um ice brine, por assim dizer. Bom, uma vez que temos nossa neve salgada, cobrimos o bife e deixamos por cerca de 20 minutos, vai depender do tamanho. Depois, retiramos e selamos, mas para isso ainda falta um tempo. Bom, vamos ver quanto chegou. Segundo o termômetro está... só colocamos no freezer. Segundo o termômetro está em menos 10 graus. Impressionante, cara. Rapidinho, né? Vamos ver isso? E olha, ele está... Tá duro, né? Tá duro, cara. Olha. Tava duro. Lindo. Bom, vamos secar e continuar com o teste. Ok, Google. Não seja idiota. Vamos fazer o teste. Teste de suculência em repouso. Praticamente igual, né? Sim, praticamente igual. Vamos para o teste do corte. O que aconteceu? A selagem está bem parecida. A de um lado, a deste e a deste. Esqueci de colocar sal aqui. Se tivesse colocado e levado à grelha, teria selagem menor. Vamos testar o corte. Bom, no ponto eles estão idênticos, na cor interna estão muito parecidos de verdade. Vamos esperar um pouquinho para ver a retenção de sucos de ambos, mas me parece que não há muita diferença. Vamos ver a textura e o sabor. Está um levioso. Está bem salgado, hein? Está no ponto. Esse não colocamos sal, fomos idiotas, mas tudo bem, vamos ver como ficou. Sabe que esse aqui está mais duro? Sim, né? Tem muito mais mordida. Tem muito mais mordida mesmo. O que acontece é que... Vamos provar mais um pedaço. Percebo diferença na textura. Este também está bem suculento. Não perdeu nada de suco. Cada pedaço está suculento, úmido, bem macio, muito saboroso, no ponto certo de sal. Pra falar a verdade, está melhor. E olha, tô sendo sincero, viu? A crosta está mais bem formada nessa aqui. Parece que a crosta está mais firme, entende? Se eu tiver que escolher um dos dois, fico 100% com esse aqui, sem dúvida. Fiquei impressionado que eu não coloquei sal, cara. E mesmo assim tá delicioso, viu? Uma das coisas que, antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, dá uma força, deixa um like no vídeo e comenta aqui embaixo qualquer outra técnica que você acha que vale a pena a gente testar. Vamos para essa última, porque é a que mais me empolga, porque é uma gordice maravilhosa. Basicamente, é ir cozinhando um bife e ao mesmo tempo interromper de forma agressiva o cozimento em gordura infusionada, para depois voltar a cozinhar. O que essa técnica busca? Que ao selar em temperatura muito alta e depois resfriar na gordura, ele cozinhe de uma forma super uniforme, mantenha ainda mais suculência e obviamente muito mais sabor por causa dessa gordura infusionada onde estamos colocando. Hoje vamos fazer isso com um belo ojo de bife. Não escolhemos T-bone porque acho que ojo de bife já é suficiente. Porcionamos e vamos usar o sal parrilheiro gourmet do Locos, um verdadeiro luxo para experimentar na churrasqueira. Começamos infusionando alguma gordura, pode ser manteiga clarificada ou gordura pura. Nós colocamos alguns dentes de alho e o chimichurri defumado do Locos. É sensacional. Deixamos esquentar um pouco e depois tiramos para esfriar.
Churrasqueira aquecida. Colocamos os bifes. Depois de um minutinho, viramos. Não vai chegar a dourar, porque vamos colocar na gordura. Viramos algumas vezes e voltamos ao fogo. Repetimos até chegar ao ponto de cozimento desejado. Quando estiver pronto, damos uma última pincelada e é só provar. Em termos de suculência, de perda de suculência, eu realmente vejo um ponto negativo nessa aqui. Veja que tem uma parte que é gordura e outra parte que é suco. Aqui é tudo suco. Esta perdeu um pouquinho mais do que a da técnica. Vamos cortar pelo meio? Beleza, vamos fazer o teste, pessoal. Está muito gostoso. Muito gostoso. Vamos com o original. Ótima carne, né? Mais uma provadinha. Bom, conclusões. No sabor, esse aqui matou a pau. Quer dizer, é uma explosão de sabor isso aqui. Tá muito saboroso. É um absurdo de sabor isso. É pra impressionar qualquer um. Em termos de maciez, tá praticamente igual. Se vocês repararem, a crosta tá bem uniforme. Esse aqui tem a crosta um pouquinho mais marcada do que esse, que é o da prova. Ou seja, ao baixar a temperatura, ficou muito mais uniforme no cozimento, mas ao mesmo tempo não formou a mesma crosta. O que houve aqui? Se eu tivesse cortado bifes mais grossos ou a grelha estivesse bem mais quente, teria sido diferente. Mas esse atingiu o ponto de cozimento, não consegui selar um dos lados, só o outro. Esse aqui ficou um pouquinho mais selado dos dois lados, mas não completamente selado como os outros que testamos antes. Sinceramente, se você me perguntar se vale a pena, a verdade é que sim, cara. O sabor disso aqui está incrível. Agora, em relação a mudanças no próprio bife em termos de maciez, suculência, nem tanto. Eu recomendo. Chegou o momento do veredito final. Hoje o churrasco não morreu. Hoje o churrasco foi reabilitado, pai. Contudo, nada. Bom, falando sério, das 4 técnicas, a primeira me pareceu a mais pretensiosa, requintada. Experimentem em casa, o filé mignon fica incrível. Dá muito trabalho e não é pra churrasco, é pra um prato especial. Não colocaria no churrasco de domingo, nem nos churrascos com amigos. Uma confusão. Das outras 3, entre a técnica 2 de salgar em geladeira e a do sal na neve, eu fico com o sal na neve. Sinto que a penetração do sal foi melhor e não ficou salgado demais. Ficou perfeito. A maciez estava mais evidente, de verdade. Tiramos os dois no mesmo ponto de cozimento. E estava mais macia do que a salgada no gelo. E quanto à crosta, muito parecida em ambas. O que aconteceu foi que, por estar mais fria, pude deixar mais tempo na grelha e assim criar uma crosta melhor sem passar do ponto. Isso também é questão de experiência, sabe? Como no último bife ancho na técnica 4, a grelha estava quente, mas não muito forte, então não dourou bem. Já na técnica 3, como estava bem frio por dentro, conseguimos dourar sem passar do ponto. Das 4, a que eu mais gostei foi a do gelo e a última também. Tenha uma gordura ou uma manteiga aí saborizada e manda ver, vai brincando que fica uma delícia. Mas eu acho que as 3 funcionam. Testem em casa e me avisem. Me avisem. Me avisem, mandem uma mensagem. E aí, a segunda, para entranha, fica ótima, para bifes também. A terceira, para cortes grossos, fica super boa. E cortes finos, acho que também deveríamos testar a segunda com fraldinha, né? É mais difícil, mas dá certo. E a terceira, para o que quiserem. Resumo, sem tempo, faça a segunda, com mais tempo, faça a terceira, se quiser se divertir, faça a quarta.